O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, estava exatamente no meio da sua segunda viagem missionária. Ele tinha passado por Filipos, Tessalônica e Bereia. E em todas essas cidades ele enfrentou oposição e perseguição. Então ele chega às pressas, fugido até, na cidade de Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, dos luminares do saber humano, terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram biblioteca com a sua erudição profunda. Ele tinha deixado para trás os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo. Seu espírito estava muito angustiado. E chega então nessa terra que era uma espécie de floresta de deuses. Havia, segundo Plínio, em Atenas, mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Suetônio chegou a afirmar que em cada casa ou pórtico havia um altar dedicado a alguma divindade. Diógenes afirmou que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Certa feita, ele até satirizou com os atenienses, saindo à plena luz do meio-dia, com lanterna acesa nas mãos, à procura de alguma coisa. Quando alguém lhe aborda e pergunta: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, nessa terra só tem deuses. Então Paulo chega nessa terra, com tantos palácios, como o Partenon, por exemplo, tantos edifícios, tantos altares, tantos deuses. E o texto nos informa em Atos 17, verso 16, que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A idolatria dominava a cidade estava debaixo do império dos deuses. E Paulo, ao ver isso, ficou com seu espírito irrequieto, inconformado, revoltado. Até por causa da contradição, numa cidade de refinada sabedoria, de requintado conhecimento, mergulhada nas densas trevas da ignorância espiritual. É curioso isso, porque às vezes as pessoas têm muito conhecimento, são doutas no saber científico, jurídico, mas estão envoltas numa cegueira espiritual. E isso pode ser constatado, inclusive, nos grandes centros universitários. Nesses santuários do saber, às vezes as pessoas estão tomadas por uma cegueira espiritual, por uma ignorância absoluta das coisas espirituais. Homens que conseguem enxergar verdades profundas e escanear os segredos da ciência, não conseguem enxergar um palmo na frente do seu nariz no que tange às coisas espirituais. Mas Paulo não apenas ficou revoltado, ele fez alguma coisa. Por isso ele dissertava na sinagoga, entre os judeus e gentios que ali se encontravam, e na praça todos os dias entre os que ali se reuniam. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que Paulo era um evangelista estratégico. Ele usava essas pontes de contato para pregar o evangelho. É por isso que ele ia na sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga as pessoas eram ou judeus ou prosélitos, como os gentios. Eles já acreditavam no Antigo Testamento. Eles já acreditavam na promessa do Messias. Então, o papel de Paulo nessas sinagogas era chegar e provar que esse Messias que eles esperavam era Jesus. E então ele, desta maneira, encontrava nas sinagogas uma espécie de território preparado para uma evangelização eficaz. Mas diz o texto que ele ia também para a praça.
todos os dias. A praça era muito mais do que a região central da cidade. A praça grega era a ágora. E na ágora, ali se reuniam os filósofos, os pensadores, para exporem suas cosmovisões, onde encontrava ali seus seguidores e adeptos. E Paulo estava lá, discutindo com eles. E nesses territórios da ágora ateniense, estavam alguns filósofos ali que discutiam com Paulo, contendiam com ele. Primeiramente estavam ali os epicureus. Os epicureus tinham uma cosmovisão. Eles não acreditavam no amanhã, não acreditavam na eternidade, não acreditavam no céu, não acreditavam no inferno. Eles eram materialistas, eles não criam que houvesse um juízo final, um acerto de contas. A filosofia deles era a filosofia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eram hedonistas, buscavam o prazer a todo custo, não acreditavam que um dia alguém teria que prestar contas dos seus atos. E Paulo discute com eles mostrando assim, não, vai ter que prestar conta sim, vai ter um juízo final. Esse dia já está estabelecido, o juiz já está escalado, e o critério do julgamento também é com justiça. Mas Paulo estava ali também discutindo com os estoicos. Os estoicos eram panteístas e deterministas. Os estoicos acreditavam que a vida está subjugada por um destino implacável, cego, um determinismo, que você não pode mudar. Então, o estoico não acreditava em mudança, não tinha esperança. Poderíamos dizer que eles adotavam a teologia de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E Paulo diz para eles, não, tem esperança sim. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas notifica a todos que em todo tempo se arrependam. Quando Paulo estava então discutindo com esses filósofos, ele é tirado dali da ágora e levado para o Areópago. Areópago era uma conformação rochosa elevada, mas não apenas um monte altaneiro, era também o local onde estava o tribunal dos gregos. Nenhum pensador, nenhum filósofo poderia expor suas ideias ali sem passar pelo filtro, pelo crivo do Areópago. Então Paulo é levado para lá, como que uma espécie de acariação, onde eles querem saber que nova doutrina é essa que ele estava ensinando, porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição, e eles pensavam que eram novas divindades para o já tão povoado panteão ateniense, panteão grego. Para eles, o que Paulo pregava era uma coisa estranha. Eram estranhos deuses. De maneira assintosa, chamavam Paulo de tagarela. E a palavra tagarela era usada para os passarinhos que ficavam nos esgotos comendo as sementes, trazendo a ideia de que Paulo falava do que não entendia, que Paulo não tinha a profundidade filosófica deles. Então, Paulo é levado para lá, e eles até afirmam que todos os residentes de Atenas, bem como aqueles que estavam por lá, talvez estudando nas escolas atenienses, de outra coisa não cuidavam, senão dizer das últimas novidades que Paulo pregava. Isso é incrível, isso é extraordinário. Porque veja você, numa cidade cosmopolita como Atenas, numa cidade povoada como Atenas, Paulo chega em poucos dias, ele vira o assunto da cidade. O que ele prega é o que o povo comenta na rua. A presença de Paulo em Atenas, mesmo debaixo de tanta pressão e até de perseguição que tinha vindo sofrendo, esse homem impacta a cidade. E então, diante desta acariação, e eles querem saber o que é isso que ele está pregando, que novidade é essa, porque para os atenienses o evangelho era coisa estranha, Jesus era uma divindade desconhecida, o pregador era um tagarela. Mas Paulo aproveita essa oportunidade no Areópago para
trazer à mente daqueles atenienses, tão esclarecidos na filosofia e tão ignorantes na religião, acerca do verdadeiro Deus. E ele se dirige a eles assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é acerca desse Deus que vocês não conhecem que eu agora vou lhes apresentar. A abordagem de Paulo é extraordinária, porque notem que ele precisa ganhar a atenção dessas pessoas. Ele não as critica, ao contrário, ele as elogia. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E ele é um observador, passando e observando os objetos do vosso culto. Tem gente que passa e não observa nada. Tem gente que passa, tira uma foto, faz um filme e não entendeu nada. Paulo era um homem de antenas ligadas, Paulo era um homem de discernimento aguçado, Paulo era um homem que conseguia ler as coisas. E ele diz: olha, é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu vou anunciar aqui. Mas por que aquele altar? Por que o altar ao Deus desconhecido? É que, na verdade, os atenienses eles tinham muito medo dos seus deuses. Então, para cada divindade que eles acreditavam existir no panteão grego, tinha que ter um altar. Tinha que oferecer oferendas e sacrifícios. E eles tinham medo de que alguma divindade, porventura, tivesse sido esquecida. Então, batizaram aquele altar genérico ao Deus desconhecido, pensando: se algum Deus for esquecido, vai se servir deste altar. E Paulo então vai dizer que esse Deus que eles não conhecem é o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus criador. Esta era a verdade que os atenienses não acreditavam, até porque, pelo dualismo dicotômico deles, de que a matéria era má e o espírito era bom, eles não acreditavam na criação. Eles acreditavam que era uma emanação muito distante de Deus que criou, porque eles achavam que a matéria era essencialmente má. E Paulo contraria o pensamento grego, afirmando que Deus criou os céus e a terra. Aliás, de um só, diz ele, de um só homem, Deus formou toda a raça humana. Portanto, Paulo não tem nenhum problema de afirmar na capital intelectual do mundo que a criação é um fato. É um fato bíblico, é um fato teológico, é um fato científico. Criacionismo não é artigo de fé, é artigo de ciência. O que cremos pela fé é que esse mundo que foi criado por Deus. É importante entender isso porque Paulo está aqui botando o machado da verdade na raiz de algumas ideias ou teorias tão populares em nossos dias. Paulo está contrariando o pensamento grego de que a matéria é eterna. Paulo está refutando a ideia de que o mundo surgiu por geração espontânea. Paulo está combatendo a ideia de que o mundo é fruto de uma explosão cósmica da teoria do Big Bang. Paulo está reprovando aqui a teoria da evolução. Ele está dizendo que Deus criou. Deus criou os céus e a terra e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e desse tronco comum é que surge toda a raça humana. Essa é a primeira verdade que Paulo vai ensinar na cidade de Atenas. A segunda verdade que Paulo vai ensinar sobre Deus é que esse é o Deus da providência. Ele que nos dá vida, a respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O Deus criador não é apenas o Deus transcendente, também é o Deus imanente. Não é o Deus que está apenas fora do tempo, além do tempo, ele está dentro do tempo. Ele não apenas nos criou, como pensam os deístas, como um relojoeiro cria um relógio da corda e deixa trabalhar sozinho. Não, ele está presente. Ele é o Deus que intervém. Ele que nos dá vida. Ele que nos dá respiração. E tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas Paulo ainda vai dizer que esse Deus é o Senhor, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Para aquele tempo, essa declaração era revolucionária, porque o mundo todo, por onde Paulo andou, estava debaixo da tutela do Império Romano. E debaixo da tutela do Império Romano,
somente César era o Senhor, César Quírios. Portanto, declarar que Jesus é o Senhor era uma espécie de afronta ao Estado, era uma espécie de desobediência civil, era conspirar contra os interesses do império. E Paulo está afirmando que não é César que é Senhor, que não são os deuses do panteão grego que é o Senhor, mas o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que sustenta a obra da criação, o Deus que nos mantém com vida. Este é o Senhor, o único Senhor, o absoluto Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas Paulo também vai mostrar, contrariando a religiosidade egípcia, que esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Os deuses gregos queriam ter um altar, um santuário, onde eles pudessem ser servidos. Essa era a base, essa era a essência do culto dos atenienses. E Paulo está dizendo que esse Deus que ele anuncia não está limitado a um templo, não está limitado a um altar, não está limitado a uma cidade, a um panteão. Ele é o único Deus, vive e verdadeiro, ele é espírito. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, nem os céus dos céus pode contê-lo. Com isso, Paulo está pondo o machado da verdade na raiz de toda a tendência da idolatria, que precisa de um santuário, que precisa de um templo, que precisa de uma imagem, que precisa de um recurso visual para adorar esse Deus. Mais ainda, Paulo diz que o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da salvação, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Ele proclama o Messias, o Filho de Deus, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo finca a bandeira do Evangelho no alto do Areópago ateniense, para afirmar que salvação existe tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Mas, finalmente, o apóstolo Paulo ensina que esse Deus é o Deus de toda graça, porque ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas é o Deus que requer agora a mudança de vida, que exige que todos se arrependam, em toda parte. Isso significa, portanto, que o homem não pode salvar a si mesmo, nem pode ser salvo pelos seus méritos ou suas obras. Ele é pecador e precisa se arrepender. A não ser que se arrependa, não há esperança de salvação para ele. Então, Paulo está dizendo para os filósofos e pensadores que tem chance sim de mudar o rumo da história, tem chance sim de arrepender-se e ser salvo, tem chance sim de recomeçar a vida, ter um acerto de conta com Deus. Pois bem, depois que Paulo apresenta esta mensagem no Areópago, na cidade de Atenas, o seu auditório se divide em 3 grupos. O primeiro grupo, ao escutar Paulo falar sobre a ressurreição, escarneceu dele. Porque os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. E Paulo contraria a filosofia grega, o pensamento grego, e declara que existe sim ressurreição de mortos, existe sim prestação de contas, existe sim juízo final. O segundo grupo, ao ouvir Paulo, disse para ele: olha, sobre essas coisas, nós te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, uns escarneceram, outros adiaram a decisão. Como se estivesse no controle delas tomar a decisão de arrepender ou não a hora que quisessem. O que não é verdade. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem dá a fé salvadora. É Deus quem regenera. É Deus quem justifica. É Deus quem chama eficazmente. É Deus quem tira o coração de pedra e dá um coração de carne. A salvação é uma obra de Deus, planejada por Ele, executada por Ele, consumada por Ele. Mas, finalmente, terceiro grupo, alguns creram e se agregaram a Paulo. E foram salvos. Eu quero lhe dizer que onde o Evangelho é pregado, com fidelidade e no poder do Espírito Santo,
vai existir conversão. Porque é Deus quem faz a obra. É Deus quem tira o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, e muda as disposições íntimas da alma. Então, naquela cidade tão bafejada pela luz do conhecimento humano, mergulhada, entretanto, nas trevas, densas trevas espirituais, alguns creram. E dentre essas pessoas estava o Areopagita e Dâmaris, uma mulher, que se agregaram a Paulo e creram. Hoje eu estou trazendo essa mensagem para você. Eu não sei quem é você, eu não sei o seu nome, eu não sei o seu background religioso, eu não sei o seu pano de fundo espiritual, eu não sei como é que você nasceu, cresceu, eu não sei como é que é essa realidade espiritual na sua casa, na sua família, eu não sei como é que você está hoje. Mas eu quero apresentar a você a Jesus, o Filho de Deus. Pois só nele há esperança, só nele há salvação. Só ele pode reconciliar você com Deus. Só por meio dele você pode ter seus pecados perdoados. Só por meio dele você pode se tornar um filho de Deus, um cidadão do céu. Portanto, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não faça como os atenienses que zombaram, nem como aqueles que deixaram para depois. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Agora mesmo, Jesus te chama. Receba-o como seu Senhor, como seu Salvador. Aproveite o tempo da oportunidade, enquanto ele está perto, enquanto você pode invocá-lo. E então, você também poderá desfrutar da alegria, da segurança e da certeza da vida eterna. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Se você achou essa mensagem oportuna para você ou para alguém que você conhece, envie essa mensagem. Se você não está inscrito neste canal, no nosso canal, nos ajude se inscrevendo e oportunizando assim que outras pessoas possam conhecer este Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe muito a sua vida.